com vocês. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Proposta de hoje: boina infantil de 8 a 10 anos. Estarei apresentando o material da aula de hoje. Eu vou trabalhar com a lã Molete, textura 500, a cor é rosa neon, tá? Para iniciar essa boina, eu vou trabalhar com a agulha de número 4,5, mais fina. E para fazer o ponto da boina, eu vou utilizar a agulha de número 5. Iniciarei colocando 70 pontos na agulha de número 4,5. Faço um nozinho bem pequenininho aqui, olha. Coloco a agulha, dou uma puxadinha, com a mão esquerda faço um círculo, eu coloco a agulha, eu passo a lã em volta da agulha, depois eu passo dentro desse círculo, eu posso soltar. Passo um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta da agulha, depois eu passo dentro do círculo, eu posso soltar. Já tem um pontinho. De novo, olha. Faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta da agulha, depois dentro do círculo eu posso puxar. Eu já tenho 5 pontos. Novamente, olha. Coloca a agulha, passo a lã em volta da agulha, depois dentro do círculo, aí eu posso puxar com a mão esquerda. Completarei colocando 70 pontos na agulha. Eu retorno para falar com você. Pronto, já coloquei os 70 pontos na agulha. Agora eu vou dar um nozinho aqui para não soltar os pontos. Primeira carreira eu vou iniciar fazendo ela toda em ponto de tricô. Coloco a agulha, passo ela em volta da agulha, depois eu passo dentro desse pontinho e eu solto. De novo, olha, passo a lã em volta da agulha, depois eu passo dentro desse ponto e eu solto. Olha, eu passo a lã em volta da agulha, passo dentro do ponto e eu solto. Coloca a agulha, passa a lã em volta, dentro do ponto e eu solto. Precisa ficar bem atento, tá, gente? Em passar a lã em volta da agulha, porque senão o trabalho não fica bom. Fica com falha. Continuarei fazendo ponto de tricô até o final da carreira, aí eu volto para falar com vocês. Pronto, cheguei no último ponto em tricô da carreira. Viro o trabalho, farei toda ela em ponto de meia. Coloco a agulha, passo a lã em volta da agulha, passo dentro do ponto e eu solto. Tricotarei em ponto de meia até o final da carreira. Aí eu retorno novamente para dar continuidade ao trabalho. Pronto, cheguei no último ponto da carreira em ponto de meia. Aqui eu vou continuar fazendo em ponto de tricô, basta acompanhar os pontos. Após virar a agulha, continuarei fazendo em ponto de meia. O ponto de meia, ele é mais lisinho e o ponto de tricô é mais cordões.
Eu já tenho 2 carreiras, mais 4 carreiras. No direito do trabalho, eu faço em ponto de tricô. Eu vou deixar essa lã aqui, todas as vezes que eu chegar nesse pedacinho, eu tô no direito do trabalho. E quando eu vir, eu vou pro avesso e eu continuo fazendo em ponto de meia. Pronto, já completei a primeira sequência das 6 carreiras. Ainda no direito do trabalho, vou começar a segunda sequência. A segunda sequência eu vou inverter. Na primeira sequência eu comecei em ponto de tricô. Na segunda sequência eu vou começar em ponto de meia. Tricotarei até o final da carreira, aí eu retorno novamente para falar com vocês. Cheguei no último ponto da carreira, faço ele em ponto de meia. Ao virar a carreira, vou continuar fazendo em ponto de tricô agora. Continuarei fazendo essas 2 carreiras até completar 6 carreiras no total. Aí eu retorno para falar com vocês. Já fiz a primeira sequência aqui com o avesso do ponto e meia. Segui, eu fui para a segunda sequência com o ponto e meia. Após eu completar 6 carreiras em ponto de meia, a próxima sequência eu vou fazer o avesso do ponto e meia. Terminando, eu vou para outra sequência com o ponto e meia, até completar as 30 carreiras. Olha, já terminei a barra da boina, agora eu vou iniciar o ponto. Os 2 primeiros pontos, com os 2 últimos, eu só vou fazer em ponto de tricô. Farei 12 pontos em tricô, tá? Fora esses 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, eu completei com 12 pontos em tricô e deixei esses 2 pontos de borda. Passo a lã para trás, farei um ponto e meia. Volto com a lã para frente, farei 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás, faço um ponto e meia. Volto a lã para frente, farei 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás, faço um ponto e meia. Volto com a lã para frente, 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás, faço um ponto e meia. Volto com a lã para frente e farei 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás, faço um ponto e meia. Volto com a lã para frente e faço os 2 pontos em borda que eu tô deixando aqui no final da carreira. Na carreira do avesso, eu faço os 2 pontos em tricô no comecinho, 1, 2. Aí, eu tenho aquele 1 ponto e meia que eu fiz, tá? Na carreira do avesso, eu vou fazer um ponto em tricô, que é o avesso do ponto e meia. Na carreira do direito do trabalho, eu coloquei 12 pontos em tricô. Quando eu vou pro avesso, eu faço o contrário, eu faço 12 pontos e meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para frente e faço um ponto em tricô, porque vai ser o avesso do ponto e meia. Passo a lã para trás, farei 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para frente e faço um ponto em tricô. Volto a lã para trás, farei 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para frente, faço um ponto em tricô, volto a lã para trás, 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Passo a lã para trás e vou fazer 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para frente e faço os 2 pontos em borda em tricô. 1, 2. Terceira carreira. Aqui eu tenho os 2 pontos em borda. Aqui eu tenho 12 pontos em tricô e o ponto e meia. Eu vou marcar onde tá aquele ponto e meia, tá bom? Olha aqui, ó, tem os 2 fiozinhos aqui, né? Dá pra ver que é o ponto e meia. Aí eu vou passar essa lã azul marinho, tá bom? Pra gente saber onde tá o ponto e meia. Aqui tá o primeiro. Aqui tá o segundo ponto e meia. Terceiro ponto e meia. E o quarto ponto e meia.
Farei os 2 pontos em tricô, que é o ponto em borda. Agora, eu vou fazer 11 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aonde eu tenho esse último ponto em tricô, antes desse ponto e meia que eu marquei, eu vou fazer um ponto e meia. Em seguida, eu faço o ponto e meia que eu marquei. Agora, eu vou fazer 11 pontos em tricô e vou deixar o último ponto em tricô, porque ele vai se tornar em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, eu passo a lã para trás e farei um ponto e meia aqui, ó, onde eu tenho o ponto em tricô. E faço o ponto e meia que eu marquei. Passo a lã para frente, tá? Eu vou deixar esse último ponto em tricô e vou fazer todos esses aqui em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, aqui eu tenho um ponto em tricô, que era o 12º, farei um ponto e meia. E faço o ponto e meia que eu marquei também. Passo a lã para frente, farei 11 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse ponto em tricô, faço ele em ponto de meia e faço o ponto e meia que eu marquei também. Passo a lã para frente, farei 11 pontos em tricô e esse último ponto em tricô aqui, eu vou transformar ele em ponto de meia. Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? E aqui eu passo a lã para trás, aqui é um ponto em tricô, mas eu faço um ponto e meia. E faço o ponto e meia aqui, passo a lã para frente e faço os 2 pontos de borda em tricô, que vai me ajudar muito na hora da costura. Agora, deixa eu passar para vocês, o avesso eu vou estar acompanhando os pontos. Eu faço os 2 pontos em borda. Aqui eu tenho os 2 pontos em tricô, basta eu ver aqui o cordãozinho, tá bom? Olha, um ponto em tricô e mais outro ponto em tricô. Passo a lã para frente e vou acompanhar os pontos. Ponto de meia, é só fazer ponto e meia. Passo a lã para frente, eu tenho os 2 pontos de tricô aqui, olha, só fazer ponto em tricô. Eu estou acompanhando os pontos, tá bom? Passo a lã para frente e faço ponto e meia. Passo a lã para frente, os 2 pontos em tricô. Passo a lã para trás e vou fazer todos os pontos e meia, só acompanhando, olha.
Cheguei nos 2 pontos em tricô, faço 2 pontos em tricô. Logo a seguir, eu retorno pro ponto e meia. Dois pontos em tricô. Termino a carreira do avesso com os 2 pontos em borda, fazendo em tricô. Olha, agora eu vou para a carreira do direito do trabalho. Eu vou deixar mais um ponto em tricô e vou fazer em ponto de meia. Vamos lá. Os 2 pontos em borda, 1, 2. Agora, vamos ver quantos pontos em tricô eu tenho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou fazer 10 pontos em tricô e eu vou deixar o 11º aqui, porque ele vai transformar em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse ponto em tricô, eu faço ele em ponto de meia. E faço os 2 pontos seguintes em ponto de meia também. Basta acompanhar o trabalho aqui, olha. Cada vez, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo um ponto de tricô e estou aumentando um ponto em meia. Passo a lã para frente e farei 10 pontos em tricô. Passo a lã para trás e farei aqui, olha, onde está o ponto de tricô, eu faço um ponto e meia e repito os 2 que eu já tenho. Volto a lã para frente, mais 10 pontos em tricô. Esse ponto em tricô, eu faço ele em ponto de meia e repito esses 2 pontos e meia que eu já tenho. Novamente, passo a lã para frente do trabalho e faço 10 pontos em tricô. O último ponto em tricô, antes desses 2 aqui, faço em ponto de meia. Volto a lã para frente e faço 10 pontos em tricô. Pronto, cheguei no último ponto em tricô, antes dos 2 pontos e meia, faço um ponto e meia. E termino com os 2 pontos em borda em tricô. Do avesso, vou estar acompanhando os pontos. Eu tenho os 3 pontos em tricô, basta eu ver o cordãozinho, tá bom?
E cada vez no avesso eu aumento um ponto também. Porque no direito eu tô trocando o ponto do tricô por de meia. E no avesso ele fica em ponto de tricô. Vou acompanhar os pontos até o final da carreira e eu volto para falar com vocês. Pronto, cheguei na carreira do direito do trabalho novamente. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Faço os 2 pontos em tricô, são os pontos de borda. Eu vou continuar sempre avançando aqui com ponto e meia, tá? Até me restar, antes dos 2 pontos de borda, o último ponto em tricô. Aí eu retorno para falar com vocês. Pronto, já terminei. Agora eu quero mostrar para vocês como ficou o trabalho até o momento, né? Eu iniciei aqui com 1 ponto e meia e fui aumentando os pontos e meia até me restar o último ponto em ponto de tricô. Olha, seria como uma escadinha aqui, tá vendo? Eu começo com 1 ponto e meia, depois eu vou para 2, 3, e nisso eu acabo diminuindo aqui o ponto em tricô. Eu vou voltar novamente para a primeira carreira. Farei aqui, olha, os 2 pontos em tricô, ponto em borda. Logo a seguir, eu vou fazer 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás e faço 1 ponto e meia. É justamente o que eu comecei aqui, olha. Passo a lã para frente e faço 12 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás, faço 1 ponto e meia. Passo a lã para frente e faço 12 pontos em tricô novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo a lã para trás, faço 1 ponto e meia e volto novamente fazer 12 pontos em tricô. Passo a lã para trás, faço 1 ponto e meia e retorno fazendo 12 pontos em tricô. Passo a lã para trás, faço 1 ponto e meia, volto a lã para frente e faço 2 pontos em tricô, que são os 2 pontos em borda. Na carreira do avesso, eu vou continuar acompanhando os pontos. Vou fazer mais um desenho e assim que eu terminar, eu retorno para dar o próximo passo da boina. Pronto, eu já terminei de tricotar, agora eu vou fazer os arremates. Vou pegar 2 pontos juntos. Vou pegar os 2 primeiros em ponto de tricô, tá? Que eram os 2 iniciais. E já começo a pegar 2 em 2. 1, 2. Pego os 2 e faço somente um. Novamente, aqui, olha, 1, 2. Faço somente um. 1, 2.
Mais uma vez. Pego 2 pontos. Um, 2. Faço somente um. Darei continuidade até me restar os 2 últimos pontos, aí eu volto para falar com vocês. Pronto, cheguei nos 2 últimos pontos, passa a lã para frente, tá? E vou pegar os 2 pontos em tricô. Carreira do avesso, eu simplesmente vou fazer em ponto de tricô. E não vou arrematar nenhum pontinho. Vou cortar um pedaço da lã. Com a agulha de costurar, vou pegar todos esses pontos. Pronto, agora eu vou unir todos os pontos aqui, ó. Estou retornando para mostrar o trabalho já finalizado, essa boina infantil para criança de 8 até 10 anos. Antes de acabar o vídeo, eu quero agradecer especial a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui no canal mostrando meu trabalho para vocês. Também quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por estar me acompanhando. Agradeço de coração. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês.